Hoje eu quero falar sobre o clamor do aflito. Salmo 119, verso 107. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão NVI diz: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Algumas versões vão falar conforme a tua palavra. Algumas pessoas vão falar: Senhor, eu estou aflitíssimo. É quando ele diz que eu estou em muito sofrimento. Em algumas versões ele vai falar: vivifica-me, significa preserva-me. E é sobre isso que eu quero falar, querido, porque o salmista Davi, ele sabe muito bem o que é aflição. Nós estamos falando de não é uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um rei, o rei Davi. Um homem que tinha conselheiros, um homem que tinha o próprio Espírito de Deus sobre a sua vida, um homem que tinha a própria palavra de Deus ao meditar todas as noites no seu quarto. Nós estamos falando de um homem que era guerreiro, um homem que venceu várias batalhas, um homem que derrubou um gigante, mas chegou um dia da aflição no seu coração. Isso prova, querido, que a aflição pode chegar a qualquer um de nós. Amém. Mas nós temos um Deus que Ele vai nos fazer vencer a qualquer tipo de aflição. Qualquer tipo de aflição. Amém? Amém? Então, amados, a vida não é, querido, um parque de diversões. A vida não é uma Disney. Aqui nós estamos no mar revolto, aonde vem tempestade, aonde vem ondas, aonde vem circunstâncias que nos roubam a alegria, aonde a preocupação e a ansiedade nos rouba a nossa força. Você sabia que se você for uma pessoa muito ansiosa, a sua energia está sendo roubada? Já viu que tem pessoas que elas não fazem nada, mas ela fala: uau, estou tão cansado, eu não sei. Ansiedade. Porque a ansiedade rouba as nossas forças. Sabe, amado, pecados e transgressões estrangulam a nossa paz. Enfermidades e limitações financeiras roubam os nossos sonhos. Rouba. Pessoas que têm dívida, elas não conseguem dormir. Pessoas que estão enfermas, elas não conseguem dormir. São aflições. Quantas pessoas estão em aflições nesse tempo? Onde nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso país, o que outros países já fizeram e a população estão já voltaram à normalidade, e o nosso país não. Um país próspero, um país abençoado por Deus, um país que tem líderes cristãos que estão direcionando o seu povo, porém ainda é muito pouco. Mas eu quero dizer, querido, que mesmo diante dessa aflição, Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Muitas são as causas das aflições. Variadas sequências acontecem, consequências a respeito da aflição. Mas nessa noite eu quero compartilhar 4 lições oportunas para as nossas vidas em momento de aflição. Talvez você já tenha passado por aflição, talvez você esteja passando por aflição, e eu quero dizer que vai chegar um dia que você vai passar pela aflição, mas não vai viver nela, porque ela não é o lugar que Deus separou para você. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você dentro desse texto é que, em primeiro lugar, a primeira lição que nós temos que aprender com Davi é a confissão. É quando ele diz: estou aflitíssimo, eu estou aflitíssimo, eu estou em muito sofrimento. Se nós queremos realmente sair da zona da aflição, nós precisamos ser pessoas que venham confessar para Deus a nossa aflição. Porque tem pessoas que não. O povo brasileiro está tão acostumado já a viver uma vida dura, uma vida difícil, que eles não reagem mais. Aqui as pessoas aceitam qualquer coisa. Quando eles vão fazer manifestação, são por coisas fúteis. Não são coisas para defender a honra, a moral, a integridade. Não. E quando tem um grupo que se manifesta, dizem que nós somos um louco.
Um mundo que vive debaixo da hipocrisia, que ele critica um trabalho sério, mas ele, quando é na sua casa, ele fala, não, na minha casa não, tem que ser assim. Então nós precisamos, em nome de Jesus, confessar diante de Deus as nossas aflições. O texto deixa bem claro que o salmista coloca a sua aflição no grau superlativo. O que significa? Significa que a aflição de Davi chegou no último estágio da sua vida. A aflição chegou no último estágio, ao ponto, querido, que a aflição estava vazando pelos poros, como o próprio Jesus na cruz. A Bíblia diz que teve um momento em que ele estava sendo crucificado, que a água e o sangue se o quê? Dissiparam do seu corpo. Tamanho aflição. A Bíblia diz que Jesus, ele chorou o sangue, aflição. Mas ele perdeu, ele venceu. Glória a Deus. Isso significa que ele mesmo disse, se ele venceu esse mundo, nós iremos vencer também. Glória a Deus. Então, o crente que fica achando que não vai passar pela aflição, eu quero dizer para você, isso é mentira do diabo, porque todos nós iremos passar em algum momento por aflição, para nós reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer que a nossa dependência é de Deus e não de nós mesmos. Amém. Então nós precisamos entender que o salmista está dizendo que a sua mente foi açoitada com chicote de uma aflição que ao mesmo tempo vinha sobre o seu corpo, sussurrando efeito de angústia. A aflição traz isso, querido. Pessoas ficam enfermas no corpo por conta de quê? De angústias. A sua alma fica atormentada. Surge uma pausa na sua vida. A tristeza é encurralada no meio do seu corpo, do seu coração, do seu sentimento. Temores internos e ameaças agravam cada vez mais a crise. As dores do passado e o medo do futuro lançam sombra sobre a sua vida. Quantas pessoas estão aflitas porque ela não sabe o dia de amanhã? Quantas pessoas estão aflitas que elas não querem fazer nada porque elas dizem, eu não sei o que vai ser o de amanhã. Mas nós que temos Senhor, nós não ficamos aflitos, porque a Bíblia diz que o amanhã o Senhor já fez. Amém. O amanhã, segunda-feira, o Senhor já fez. E se eu quero ter um amanhã abençoado, eu vou me agarrar com esse Deus que já fez um dia de amanhã. Quantos estão me entendendo? Amém. Amado, nós precisamos entender que a saúde, o dinheiro, os prazeres não pode aplacar a sua dor emocional. Tem pessoas que estão sofrendo em aflições e tudo isso não é nada. Tem pessoas com saúde aflita? Tem. Tem pessoas com dinheiro aflita? Tem. Tem pessoas que estão em entretenimento, estão aflitas? Tem. É só sair do entretenimento para tu ver como é que fica. Deixa ela sozinha no quarto. Então eu quero dizer nessa noite, amado, que diante de um clamor aflito, nós temos que aprender a confessar diante de Deus aquilo que está nos afligindo. E não aceitar, não, vai melhorar. O Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, mas Ele quer ouvir. Se você não confessar, você não vai se libertar. Então é necessário confessar diante de Deus. As aventuras e conquistas não podem serenar os vendavais da alma. Então Davi fala assim, olha Senhor, eu estou muito aflito. E nós sabemos quem era Davi. Então se Davi, com toda a característica, com toda a estrutura de um homem, segundo o coração de Deus, passou por aflição, quem somos nós para dizer que não? Então nessa noite eu quero prepará-los, através da palavra de Deus, para quando chegar o momento de aflição, você vai confessar a sua aflição para o Senhor. Amém. Segunda coisa eu quero compartilhar com você dentro desse texto. A segunda lição oportuna é a súplica. Qual é a súplica de Davi? Na sua Bíblia está dizendo, vivifica-me. Persevera a minha vida. Preserva a minha vida. Em face da aflição, o salmista pede o que? Vivificação, voltar a viver. Porque uma pessoa aflita, ela deixa de viver, ela deixa de existir.
ela se suicida, ela tira a sua própria vida, ela toma centenas de medicamentos para que ela venha à morte. Por quê? Porque ela não conhece o Deus que nós conhecemos. Porque quem conhece o Deus Altíssimo, ele não tira a sua própria vida, ele confia naquele que deu a vida. Amém. Porque nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, porque foi ele que nos deu. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, a tristeza nos abate a ponto de secar a nossa alma. A aflição profunda transforma um cenário verdejante do nosso coração num deserto cheio de cactos. Quantos momentos você achou que estava tudo bem, estava tudo certo, mas quando foi de repente, você estava no deserto, cheio de espinhos, se machucando, e aquilo ali você, meu Deus, por que isso? Mas esse momento não é um momento para matar você, mas um momento para você reconhecer que através da sua oração, através do seu clamor, Deus vai te fortalecer. Amém. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu quero compartilhar com você. É que a aflição vai vir? Vai. Mas eu quero dizer que Deus, ele vai te fazer passar por toda a aflição. Amém. Ninguém vai ficar isento disso, não. Mas nós temos um Deus que, se nós colocarmos para Ele, falar, Senhor, me fortalece, Ele vai me fortalecer. Amém. Temos que parar de orar para Deus e falar, Senhor, tira esse problema. Não, Senhor, me sustenta, porque eu vou passar por essa situação. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender, e nessa semana eu estava lendo, ouvindo meu livro, e o autor do livro diz que toda a adversidade é uma ferramenta de Deus para mudar o nosso caráter. E toda aprovação é uma oportunidade de Deus para nos levar à santificação. Então o crente não tem que reclamar de adversidade, crente não tem que murmurar, crente tem que falar, Senhor, me vivifica, porque eu vou vencer essa situação. Amém. Porque quanto mais murmura, mais tempo no deserto vai ficar. Quanto mais murmura, porque, anota isso, toda murmuração é adoração a diabo. Toda murmuração é adoração para Satanás. Então a Bíblia diz que nós somos um povo de fé, nós somos um povo que acreditamos, nós somos um povo que tem esperança que o nosso Deus, o Redentor, virá. Amém. E eu creio que Ele vai vir. Glória a Deus. Eu digo mais que o Senhor Jesus não está mais sentado no trono, Ele está de pé esperando o Pai falar, vai e salva meus pequeninos. Amém. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados para esse dia. Nós temos que nos posicionar como aquelas virgens prudentes, que não se distraíram com coisa alguma, porque o principal era o Senhor, era se encontrar com o noivo. Então, amados, nós precisamos entender que na nossa vida com Deus, nós precisamos entender que vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, vai vir a aflição, vai vir as nuvens escuras, mas no momento em que nós confiarmos no Senhor, pedir, Senhor, me sustenta, toma-me pela tua mão, amado, a luz do Senhor vai abrir as trevas e Ele vai manifestar o seu poder. Amém. Amado, é nessas horas que nós precisamos clamar ao céu e falar, Senhor, age de uma maneira sobrenatural, e Ele vai agir. Amado, o maior interessado de ver você feliz é o Senhor. Amém. Enquanto você busca felicidade para você, você só tem felicidade momentânea, mas quando você está no Senhor, a felicidade que o Senhor vai trazer sobre a tua vida é eterna. Amém. O que nós temos que fazer é perseverar. É onde muitos estão desistindo. Mas nessa noite Deus te chamou aqui não para desistir, mas é para falar, Senhor, me vivifica, porque eu vou passar por essa situação. Senhor, me vivifica, porque eu vou passar. Senhor, me preserva, porque eu sei que a vitória virá amanhã. Amém. Essa foi a posição do salmista Davi. Nós estamos passando por aflição? Estamos. Mas nós temos que ficar de cabeça erguida, porque o Senhor dá nos sustento. Amém. Glória a Deus. Nós temos que perseverar. Posso do amém? Amém. Terceiro, olha o que diz o texto: passei por muito sofrimento, preserva-me, Senhor. Terceira lição que
que o nosso Deus é o nosso Consolador. Em momento de aflição, nós temos que buscar o Consolador. Porque no momento de aflição, o pastor pode ajudar, a pastora pode ajudar, um irmão pode ajudar, mas quando você estiver no teu quarto, na tua cama, só o Espírito Santo pode estar. Porque eu não vou estar, a pastora não vai estar, mas eu quero te garantir que o Espírito Santo vai estar no teu ladinho, consolando você e dizendo: levanta, eu sou contigo, o novo dia vem. O sol virá pela manhã. Você pode chorar, porque Deus vai colher cada lágrima sua. Mas persevera, porque a tua promessa, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Eu não posso, mas o Espírito Santo. Amém. Por isso que o salmista Davi falou o que? Senhor. Ele falou: o meu consolo vem do Senhor. Amados, a aflição pode vir de diversas fontes, mas a vivificação virá somente do Senhor. É só Deus que pode enxugar as nossas lágrimas, só Ele que pode acalmar os nossos corações, só Ele que pode curar as feridas da nossa alma, só Ele que pode perdoar pecados, amados. E isso dá uma crise nos religiosos da época de Jesus, aonde os fariseus falam: quem é esse que pode perdoar pecados a não ser Deus? E ele fala: o que é mais fácil, perdoar pecados ou falar levanta e anda? E ele falou para aquele aleijado: levanta e anda, toma o teu leito e volta para a sua casa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, amado, que quebra todo jugo. É esse Deus que perdoa pecado. É esse Deus que tira todos os grilhões da opressão que aflige a nossa alma. Nós temos que buscar esse Senhor. Quando nós descermos na profundeza da aflição, somente Ele que pode tirar com as suas próprias mãos. O Davi fala que teve um momento da sua vida que ele estava carregando o pecado, que ele não suportou mais, aonde ele falou que ele sentia que os seus ossos iam quebrar, e ele confessa o seu pecado para Deus, e logo depois ele fica aliviado, porque só Deus que pode trazer alívio sobre a nossa alma. Ah, amados, como é bom servir esse Deus, como é bom servir esse Deus maravilhoso. É só Ele, querido, em vales escuros Ele transforma em vales ou em horizontes e montanhas iluminadas para caminhar. É esse Deus que nós servimos. O Senhor é o nosso Consolador. Para Ele não há causa perdida. Amém? Amém. Para Deus não tem causa perdida, não tem problema insolúvel. Dele vem a nossa cura, dele vem a nossa restauração. Quarto lugar e último, o texto diz: preserva-me, Senhor, a minha vida conforme a tua palavra, conforme a tua promessa. Quarto lugar, o instrumento de Deus para nos tirar da aflição é a palavra. O instrumento que Deus tem para você nessa noite é a sua palavra. E a palavra do Senhor é tempo de restauração sobre a tua vida. Amém. É isso que nós precisamos entender. Deus opera maravilhas em nossa vida conforme a sua palavra. Ele nos chama em arrependimento em uma voz poderosa através da sua palavra. Ele transforma pelo poder da sua palavra. Ele nos instrui através da sua palavra. Ele nos guia na justiça pela luz através da sua palavra. Nós nascemos através da palavra do Senhor. Amém. Porque se nós estamos aqui nessa noite, porque a palavra de Deus entrou em nós. Amém. E nós cremos nesse Deus. E nós sabemos que Ele está presente aqui. Amado, somente pela palavra. É pela palavra que nós crescemos. É pela palavra que nós atingimos a maturidade. É pela palavra que nós recebemos o poder da parte de Deus. É através da palavra que nos traz consolo. Porque a palavra é o próprio Deus. Em João capítulo 1 diz: eu sou o verbo. Eu sou o quê? A palavra.
Então nós precisamos entender que está acontecendo uma guerra espiritual na nossa nação. Verdade. E Satanás está se divertindo, botando entretenimento para dividir o povo, para poder distrair, e ele está ceifando muitas vidas. São casamentos, são relacionamentos, são coisas absurdas. O ano passado, não foi ano passado, foi esse ano, um casal, um torcia para o Corinthians, outro para o Palmeiras, a esposa, se não me engano, era Palmeiras, o marido corintiano, e ela começou a brincar com ele, zoar ele. Sabe o que ele fez? Pegou uma arma e tirou a vida dela. Que mundo é esse? Por falta do quê? Da palavra. Porque se eles tivessem um encontro com a palavra, ninguém estava torcendo para time nenhum, estava torcendo para o time de Jesus. Amém. Porque esse é o time que sempre ganha. Amém. Esse é o time que está sempre ganhando, libertando pessoas, curando os enfermos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, toda vez que você for convidado para receber a palavra, o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir, porque o diabo sabe que quando você recebe a palavra de Deus, a promessa vai se cumprir. Amém. Amém. Por isso que ele não quer que você vá para a igreja, não quer que vá para a célula, que não quer que você vá para a rede, não quer que vá para congresso, porque o diabo sabe que se você ouvir a palavra de Deus, a tua vida vai mudar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele sabe disso. Verdade. Por isso que ele impede. Por isso que ele impede. Então toda vez que você tiver a oportunidade de estar na presença de Deus, na casa de Deus, tudo que foi envolvido para Deus, e você vê impedimento, você tem que falar: diabo, eu te repreendo, porque a palavra que eu vou receber nessa noite, a palavra que eu vou receber nesse dia, ela vai trazer vida sobre mim. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Nós precisamos ter entendimento disso. Prioridade é sempre Deus. Deus precisa estar em primeiro na nossa vida. Amém. Porque o próprio Deus fala: eu velo pela minha palavra. Amém. Deus, ele não vai fazer o que você sente, o que você deseja, mas é aquilo que está na sua palavra. Amém. Escrituras. A promessa vai se cumprir. Amém. A sua vida vai ser mudada, a sua família vai ser restaurada, seus filhos serão salvos e você vai entrar na eternidade. Amém. Então, nós precisamos entender que a palavra é o instrumento de Deus para tirar qualquer indivíduo, qualquer pessoa da aflição. Amados, eu sei que tem momentos, tem pessoas, existem pessoas que ela precisa sim de um tratamento psicólogo, de um psicólogo e uma psicóloga. Sim, precisa. Tem pessoas que precisam. Eu até recomendo. Tem pessoas que ela precisam fazer a psicanálise, porque ela precisa organizar a sua mente, porque o psicólogo não conseguiu fazer as sessões para ajudar essa pessoa. Aí ela vai para um psiquiatra, onde vai fazer o mesmo tratamento, com terapia e medicamento, para diminuir a aflição. Diminuir a aflição no ser humano. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para trazer cura. Amém. Essa é a diferença. É verdade. A palavra de Deus, ela não é paliativo para poder amenizar a aflição do ser humano. Não, a palavra de Deus, ela vem trazer cura. Amém. Aonde nunca mais você vai precisar da ciência, nunca mais você vai precisar de um psicólogo, nunca mais você vai precisar de uma terapia e medicamento. Eu não sou contra, mas eu estou falando que a palavra de Deus nos traz cura no momento da aflição. Amém. Prova disso, Salmo 119, verso 107. Davi está no momento de aflição e fala: Senhor, salva-me conforme a tua palavra. E o que Deus fez? Salvou Davi. Amém. E Deus vai salvar você. Glória a Deus. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus que nos faz passar pela aflição, e nós se tornaremos pessoas vitoriosas pela mão do Senhor. Amém. Então, amado, que nessa noite você guarde isso no seu coração. Que você entenda que essa vida não é um parque de diversões, que nós estamos numa guerra espiritual.
Pastor, por que nós estamos numa guerra espiritual? Porque hoje quem controla a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E um dia quem dominava a nossa vida eram os demônios, era o diabo, mas hoje nós estamos na mão do Senhor. O diabo não está preocupado com quem já está longe. O diabo está preocupado com quem está dentro, quem está na presença de Deus. Ele quer tirar quem está buscando Deus. Ele quer tirar quem quer fazer a vontade de Deus. Aqueles que não estão fazendo já são deles, ou já é dele. Mas nós temos que perseverar, porque nós somos do Senhor. Amém. Posso dizer amém? Amém? E eu quero convidá-los a ficar de pé nesse momento. Eu quero que você tire esse momento para orar. Eu quero que você tire esse momento para aclamar. Eu quero que você nesse momento coloque a sua aflição diante do Senhor. Então eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a curvar sua cabeça e agora fazer como Davi, falar as suas aflições para o Senhor.